Eu quero nessa noite, amado e amada de Deus, falar com você acerca de uma realidade que nós temos vivido, né? Não sei se você esteve atento aí às ministrações da semana, né? Espero que você tenha tido estado atento, mas olhando para elas, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso tempo, nós percebemos que muita coisa tem acontecido no nosso tempo. Às vezes a gente desconhece o porquê dessas coisas, a gente às vezes desconhece o porquê dessas situações, mas na verdade, no fundo, nós sabemos. No fundo, nós sabemos. É o nosso comportamento que está literalmente deixando a desejar, o nosso comportamento humano, a nossa postura humana, a nossa forma de se colocar diante das situações. Ela, muitas das vezes, ela compromete muito. E eu quero ler no texto com você um texto muito simples, como a gente vai falar de ceia hoje. Eu gosto muito das orientações de Jesus, porque elas eram simples, mas muito pontuais, muito assertivas. Porque ele era perfeito, ele é perfeito. Então, as suas orientações, ele sempre traz assim algo direcional. E existe uma fala dele no capítulo 24 que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que a gente possa olhar para ela assim com muito carinho, em nome de Jesus. Então, por favor, pega a tua Bíblia aí. Vamos ver Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Se você já achou, dá um glória a Deus aí na tua casa. Aleluia. Mateus 24, do 3 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe perguntaram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer, em algumas traduções, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e que eu seja apenas um instrumento, Senhor, neste processo. Tudo de mim, Deus, seja jogado por terra, e apenas, ó Deus, a tua glória resplandeça neste lugar. Ó Deus, que eu seja um instrumento para falar o coração do teu povo nesta noite. Me use conforme o desejo do teu coração, Senhor, nesta noite. Para que tudo que eu falar, tudo que eu disser, venha encontrar guarida em cada coração, Senhor. Venha gerar mudança, venha gerar renovo, venha verdadeiramente fazer tudo aquilo que está proposto através do teu Espírito Santo. E que neste processo eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, amados, um texto aí conhecido por vocês. Acredito que você já deva ter visto esse texto, principalmente nesse tempo de pandemia. Talvez algumas pessoas tenham usado esse texto até para falar alguma coisa.
Mas eu quero me ater a duas frases importantes nesse texto. Eu quero, nessa noite, ficar frisado no versículo 12 e no versículo 13. Esses versículos que eu quero falar com você. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou o amor de quase todos esfriará, e aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Esses dois versículos. Então, olhando o primeiro, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, ou seja, é uma escadinha. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfria de quase todo mundo. Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. A iniquidade multiplica, o amor se esfria em muita gente. Está dando para entender? Então é mais ou menos isso que você precisa entender nessa noite. Muitas das vezes, algumas coisas estão acontecendo porque o amor está esfriando em muita gente. O pecado gerou esfriamento, e esse esfriamento está gerando abandono. Então é importante a gente olhar nessa direção, porque ao olhar para o texto, e olhar para as nossas vidas, olhar para tudo aquilo que o Senhor Jesus ele nos orientou, iniquidade, a gente sabe, você sabe, nós sabemos que iniquidade é pecado. Então, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade, o que ela faz? Ela nos afasta de Deus. Por isso que pelo multiplicar dela, o amor de muitos esfria. Porque esses muitos estão longe de Deus, se não estão indo para longe de Deus. É por isso que sempre na nossa liturgia, no momento de confissão, a gente sempre faz menção no texto de Isaías. Isaías capítulo 1. Se você quiser, você pode até ler comigo. Ele vai literalmente dizer que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as vossas iniquidades, ou seja, as suas, E aqui o profeta está falando de pessoas, não está nem se colocando. As vossas iniquidades, E aí eu me incluo. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, ou seja, a iniquidade, que é o pecado, ela vai fazer isso. Gerar esse abismo. E por conta desse abismo, automaticamente o esfriamento vai acontecendo. Um exemplo claro disso, queridos, a gente tem vários exemplos. Posso te dar o primeiro. Eu pego um carvão, eu coloco ele na churrasqueira. Falar nisso, tem um tempo que eu não faço um churrasco. Oh Deus, aleluia. Meu Deus. A gente não faz aquele ajuntamento bacana, mas vai voltar o tempo, em nome de Jesus. Você é convidado por um de vocês aí para a gente fazer aquele churrascão bacana, Se Deus abençoar, a gente até botar aquela picanha de excelência lá para assar junto. Oh, glória. Terra, meu Deus. Mas vamos voltar. Então, o carvão na brasa, ele está lá quentinho, aquecidinho. Você pega ele, tira de lá, ele vai esfriar. É exatamente assim que acontece na nossa vida. Eu costumo comparar justamente a churrasqueira com a igreja, com o corpo. O carvão está ali no meio dos outros carvões, ele está quentinho, está aquecidinho, tá braseiro, tá saltando, tá dando mortal, tá dando glória. A gente tira aquele carvãozinho ali, mesmo que ele está em brasa, bota ele apartado dos outros, vai passar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, quando vê ele está apagadinho, porque ele parou de receber o calor dos outros. Então, essa questão do ser apartado é complicado, porque o afastamento ele não é saudável. Você ficar longe do braseiro, o fogo de Deus não te alcança. É importante que a gente esteja no braseiro, para que o fogo de Deus esteja aquecendo a nossa alma e a nossa vida o tempo todo. E aí muitas pessoas estão escolhendo ficar longe do braseiro. E aí é complicado. É muito complicado. Porque quando a gente olha essa palavra pecado, no texto bíblico, e quando a gente olha no dicionário vai falar justamente, ele vai ser bem pontual no dicionário. O dicionário vai falar mais em termos de vinculação, ou melhor, violação de regras, ou de princípios. Esse é o conceito do dicionário. Mas eu aqui não estou nem para falar dessa questão de punições, de quebras, eu estou falando em termos na nossa questão comportamental. E aí eu queria que você olhasse para você na condição de filho e de filha. Imagina você na condição de filho ou filha, e aí você faz uma bobagem, E aí o seu pai terreno
ele olha para você, poxa filho, por que você fez isso? Ou então você faz algo que ele pediu várias vezes para você não fazer. E aí com certeza você fez aquela situação, e aquela situação trouxe grande tristeza ao coração desse pai, ou dessa mãe. É nessa direção que eu quero olhar para você. É nessa direção que eu quero falar com você. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas, a gente comete os pecados, e aí não, eu não estou aqui querendo falar, não, que Deus vai punir você, não é essa pegada. Né? Mas é te alertar que o teu pecado, ele entristece o coração de Deus. Ele vai ter consequências? Sim, mas além dele ter consequências, ele entristece o coração de Deus. E isso é mais importante, é mais sério do que a própria consequência. Porque você está gerando um entristecimento no coração de um pai, de uma pessoa que só quer o teu bem, só quer abençoar a tua vida, só quer cuidar de você. E aí muitas das vezes você não se dá o luxo, né, de simplesmente apenas obedecer suas orientações, seguir os seus princípios. E aí é complicado, é muito complicado. Né? Então é importante a gente estar pensando nisso, porque essa questão do entristecimento é muito desagradável. Você que é pai, você que é mãe, você está entendendo bem o que eu estou falando. É desagradável quando seu filho faz algo que não era para fazer, principalmente algo grave. Nossa, você fica desconjuntado, né? Então é mais ou menos assim que muitas vezes a gente deixa o coração do nosso Pai Celeste. Então o caminho não é para fazer. Todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas vos convém. Todas as coisas não são lícitas, mas eu não vou me deixar permitir ser seduzido por elas. Essa é a orientação bíblica. Tudo é permitido, mas tudo não é certo. Nem tudo é certo. Para que eu faça e para que você faça. Algumas coisas não cabem no nosso comportamento. Quando você recebeu o DNA de Deus, que você se tornou nova criatura, algumas coisas não cabem mais no meu e no teu comportamento. Não cabe mais. Não tem nada a ver com ele. E é isso que você precisa entender nessa noite. Nós precisamos entender. Algumas ações que nós temos, elas estão totalmente em desacordo, em descontorno, em desconcordância com as ações de Deus. Então é importante a gente pensar nisso e tentar se ajudar nisso, em nome de Jesus. Porque além disso, o pecado, além dele criar a separação, que é o texto de Isaías que eu mencionei, o salário dele, a paga dele é a morte. Né? Esse outro texto está lá em Romanos 6, verso 13. Além disso, o pecado, ele como vento, ele nos leva para longe. Olha que forte. Esse daí está em Isaías 64, verso 6, você pode olhar aí. O pecado como vento, ele nos leva para longe. Longe de quem? Longe de Deus. Longe da presença do Altíssimo. Longe da casa do Pai. Longe. Tem também o texto de Davi, que é muito interessante, um dos salmos assim que eu acho fantásticos. Salmo 51, ele começa pedindo perdão a Deus. Lá no meio dele ele vai falar para que o Senhor não retire dele a presença, nem lance fora dele o Espírito. Mas ele começa falando ali no início, e no verso 4 ele diz: Deus, contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante teus olhos. É o entendimento de que ele não queria aquele tipo de comportamento, ele não queria aquele tipo de ação. E aí por isso mais abaixo ele vai falar: não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim o Espírito inabalável. Então é um pedido de um cara que a gente precisa olhar. E era vacilão. Igual eu, igual você. Mas era assertivo nos seus pedidos de perdão. Ele não retrocedia. E aí talvez seja a grande diferença dele ter sido visto como homem segundo o coração de Deus. Ele não reincidia no pecado. Então é importante a gente olhar para todo esse panorama. Todas essas pessoas aí que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Porque eu quero olhar com você também um outro texto, que está em Tiago, no capítulo 4, verso 17. E esse talvez seja, assim, uma das piores ações que o pecado pode gerar em nós, é justamente o que está nesse texto. Tiago,
capítulo 4, verso 17. Presta atenção o que diz o versículo. O versículo diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou repetir. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deu para entender? A pergunta que fica é: quem que não sabe? Entendeu? Quem não sabe? Dificilmente você não sabe de algumas coisas. Dificilmente. Porque quando você não sabe, você está na inocência, então Deus não vai levar em conta. Mas muita coisa você faz consciente, e aí é que pega. Por quê? Você sabe que não deve mentir, sim ou não? Lógico que você sabe. Mas em muitos motivos você mente. Então, ou seja, está pecando. Você sabe muito bem que tem que devolver aquilo que é do Senhor. Você sabe. Sim ou não? Claro que você sabe. Se está devolvendo ou não é outra questão. Mas o que você sabe, você sabe. Você sabe muito bem que nasceu ou homem ou mulher. Ou nasceu do sexo masculino ou do sexo feminino. Você sabe. Ainda que não queira concordar, ainda que queira ir para um outro caminho, mas você sabe claramente disso. Você sabe que precisa literalmente perdoar as pessoas, que precisa liberar perdão sobre a vida das pessoas. Sim ou não? Você sabe. Você sabe que deve literalmente amar o teu próximo, como você mesmo. Você sabe. Tenho certeza. Então aqui a questão não é se a gente faz ou não faz. A questão é se a gente faz, sabe ou não sabe. Porque o texto diz: aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Ou seja, é o negligenciar que é o pecado. É deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E a questão aqui não é se você concorda ou não, mas é uma realidade bíblica para as nossas vidas. Existem muitas outras questões, queridos, que eu poderia estar abordando aqui com você. Por exemplo, os empresários e comerciantes, eles sabem que muita gente hoje está vivendo, literalmente recebendo esse auxílio emergencial e está fazendo desse auxílio o seu sustento. Muita gente está. Tem uns picaretas aí que está usando para fazer churrasco, fazer festa, mas é a minoria. A maior parte que está recebendo esse dinheiro está recebendo realmente para usar para tirar a corda do pescoço. E aí a gente vê os empresários aumentando arroz, aumentando feijão. Ele sabe que a situação está complicada, mas tá nem. Aí ele vai naquele ditadozinho, né, bem egoísta: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Um ditado bem egoísta. E tem acontecido. A gente sabe, os governantes com certeza eles sabem que esses R$300 que está sendo dado aí para o povo, ele literalmente, ele não dá para nada. Eles sabem. Tenho certeza que eles sabem. Porque eles não abriram mão de nenhum dos benefícios que eles têm. E nenhum deles, o mais baixinho, não vai chegar a 1/3 do que a gente está recebendo aí, está sendo proposto. Então é importante a gente olhar. Muitas vezes a gente já sabe. Agora, se a gente quer fazer ou não, aí é diferente. Mas no não fazer, a gente está pecando. A gente está negligenciando. E negligência também é pecado. Omissão também é pecado. Então, para a gente pensar nessa noite, principalmente porque hoje é noite de ceia, é noite de renovação de aliança, é noite de renovação de pacto. Então é importante a gente olhar nessa direção. Em nome de Jesus. E é esse pecado que nos afasta de Deus. É justamente esse pecado que nos afasta de Deus. Porque esse pecado, como diz o texto, fez esfriar a quase todos. Não foi uma maioria, mas foi quase
todos. E está esfriando quase todos. E vai esfriar quase todos. Esse esfriamento está acontecendo. Ele não já aconteceu, ele está acontecendo. Até quando? Não sei te dizer, querido, mas eu sei que ele está acontecendo. Quer ver um exemplo? Nesse exato momento, quantas pessoas você conhece que poderiam estar aí no culto com você, sendo ministradas junto com você, e está escolhendo fazer outra coisa, porque essa outra coisa é mais importante. Ou seja, o esfriamento já está acontecendo na vida dela ou na vida dele. Porque tem outras coisas que já estão tomando o lugar de Deus nas suas prioridades. E aí aqui uma ressalva para quem está trabalhando nesse momento, que é uma minoria. A maioria das pessoas que não está aproveitando esse momento é porque não acha ele importante. Hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos um estudo belíssimo feito pelo pastor Lucas. E muitos perderam o privilégio de aprender, de crescer no conhecimento acerca de heresia. Houve heresia, engole a heresia, traz para a vida a heresia e vai continuar vivendo, porque não sabe a diferença. Então é lamentável, né? Esse esfriamento, queridos, a gente tem que estar atento, porque se a gente não vigiar, ele vai catando. Vai catando. Pega um, pega dois, pega um na tua casa, está arrependido, mas pode acontecer. Pega um na tua casa, depois pega o outro, depois pega o outro. Quando vê a casa toda já está uma geladeira. Uma geladeira. Então é importante a gente perceber isso. É importante a gente perceber isso. Então é importante a gente botar literalmente uma lente de aumento para ver as coisas como elas realmente são e não fingir que nada não está acontecendo. Não fazer cara de paisagem, né? Porque, infelizmente, em muitos momentos, a gente faz cara de paisagem. E a pergunta que fica é, você está literalmente no time dos que estão se esfriando, que é a maioria hoje, ou no time da minoria que continua tentando, com todas as forças, se manter aquecido pelo poder e pela força de Deus? É uma pergunta que precisa de resposta nossa. Precisa de resposta nossa. Então é importante você perceber isso. Como é que você está? Como que você está? Em qual time você está? Da maioria, que está se permitindo esfriamento por conta de várias situações, ou da minoria que está escolhendo permanecer firme? E é justamente o que o próprio Senhor Jesus ele diz na sequência do texto. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. O que permanecer? Permanência. Aquele que permitir que a carne não domine, esse será salvo. Aquele que não permitir que o coração se contamine. Aquele que não permitir que a carne o domine, aquele que não permitir que o coração se contamine, aquele que não agir com indiferença ao problema alheio, aquele que verdadeiramente se colocar como uma pessoa que entendeu que não pode mais vacilar. Que realmente a coisa é séria. Que a coisa é séria. Então esse retrocesso no comportamento, ele não pode acontecer. Então aproveita nesta noite, queridos, esse tempo de ceia, esse tempo de comunhão, tempo de aliança, de pacto, toda essa simbologia a ceia tem, e aproveita, realinha o teu propósito com Deus, realinha a tua vida com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a gente pode agir com muita indiferença, ou a gente pode ter um olhar cuidadoso. E aí isso acontece todos os dias, querido. Inclusive, nessa semana mesmo, na sexta-feira, fui ao médico. Aí quando eu estou voltando, aí na descida da escada do metrô, aí encontro com um estrangeiro ali com uma caixa, né, pedindo ajuda. Aí eu tinha passado, aí eu dei a primeira, a segunda passada, aí depois eu voltei. Aí peguei lá um dinheiro, dei para ele. Porque aí na minha mente veio aquele texto lá de Mateus 25, 40. Olha aí comigo o que diz lá. Foi na hora, foi no automático. O Senhor me levou lá no texto rapidamente.
Que é o texto que no contexto tem ele falando: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava enfermo, não foste visitar-me, nu e não me vestiste. Ah, quando nós deixamos de fazer uma dessas coisas, Senhor, né? E aí justamente no verso 40 ele vai dizer, que está aí do lado do capítulo que a gente leu, a gente está no capítulo 24, no capítulo 25, verso 40, ele vai dizer, né? Em verdade vos afirmo que sempre que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, sempre que você tiver um olhar de misericórdia para essas pessoas, você está fazendo a vontade de Deus na tua vida. Você está sendo sensível ao próximo na tua vida. E é muito interessante que essa palavra pequeninos aqui, ela não tem nada a ver com criança aqui. Nada a ver. Essa palavra no original do grego, ela vai dizer elakriston, né? Que vem do radical do elakristos, que é sem importância ou insignificante. Olha aí. Os sem importância ou insignificantes daquela época eram para Jesus extremamente importantes. Porque eram pessoas que não eram vistas, eram os enfermos, né? Que o enfermo era tido como impuro, então ele era colocado para fora da aldeia, para fora da vila. As viúvas, né, elas eram colocadas para fora da vila. As mulheres, quando estavam num período menstrual, elas eram colocadas para fora da vila. Então, cada comportamento que as pessoas tinham naquele tempo, que eles se sentiam meio que ameaçados, eles colocavam à parte. Eles excluíam mesmo. E no nosso contexto hoje não é diferente, queridos. Muitos insignificantes existem no nosso meio, dentro do conceito do povo, que não pode ser o nosso. Essas pessoas, de forma alguma, podem ser para nós insignificantes. Essas pessoas, de forma alguma, podem ser para nós invisíveis. Pelo contrário, precisam ser pessoas que recebem de nós o carinho, a atenção e o amor. Não podem, de maneira alguma, serem para nós pessoas sem importância. Não podem. Não podem. E aí existe aquela grande diferença do picareta para aquela pessoa que precisa de ajuda. O picareta está se aproveitando da situação para levar vantagem e levantar um dinheiro. Agora, aquela pessoa que precisa de ajuda, você percebe no olhar, você percebe na fala, você percebe em várias situações. Mas aí você tem que estar com o teu filtro do Espírito Santo ligado. Porque ele vai falar, não, esse aí você ajuda. Esse você ajuda. Essa você ajuda. Ele vai te dar os cliques. Ele vai te dar. Porque, conforme o texto diz, quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, quando faz por eles, nós estamos fazendo pelo Senhor e agradando ao Senhor. Fala de Jesus. Então, queridos, a gente precisa entender esses dois versículos nessa noite. O esfriamento, ele está acontecendo porque pessoas estão se permitindo esfriar, porque elas estão se afastando de Deus. Então não permita que esse esfriamento ele te alcance. Em nome de Jesus, nessa noite, quando a gente for para o caminho da oração, que nós já vamos agora, pede para o Senhor, Deus, não permita que nada disso me alcance, Senhor. Eu quero, por favor, Pai, eu quero me manter firme na Tua presença. Eu quero me manter inabalável na Tua presença. Eu quero. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração. E antes da gente orar, querido, vai falando com o Pai aí. Vai falando para Ele, Deus, eu estou aqui com meu coração aberto. Estou aqui com meu coração aberto diante do Senhor. Reconhecendo que verdadeiramente eu não sou nada. Reconhecendo que eu não sou nada. Reconhecendo que sem a Tua graça sobre mim, sem o Teu favor sobre mim, eu não consigo. Eu não consigo.
Oh Deus, em nome de Jesus. Vai falando com Ele aí, querido. Vai falando com Ele. Me perdoa, Deus, eu tenho pecado contra Ti. Eu tenho me permitido se afastar. Eu tenho me permitido. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar para os Teus altares, Deus. Eu quero voltar para os Teus altares. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida. Pai, que o Senhor seja a nossa esperança, Deus, que o Senhor seja o nosso caminho. Que verdadeiramente, Senhor, tudo aquilo que tem nos desviado do Teu caminho possa ser retirado das nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz de nós homens e mulheres que vão caminhar no centro da Tua vontade. Faz de nós, Deus, pessoas melhores a cada dia através da Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja olhando para nós, Deus, neste momento e mudando a nossa realidade, Senhor. Olha para cada coração agora, Pai. Olha para cada coração, Senhor. E todos os corações, Senhor, que verdadeiramente estiveram longe de Ti. Oh, Papá. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Que todos os corações que estiveram longe de Ti, Senhor, eles possam voltar para o aprisco nesta noite. Que todo esfriamento, Pai, no corpo e na alma possa ser retirado agora em nome de Jesus. Oh Deus. Em nome de Jesus. Nos permita, Deus, participarmos da Tua mesa. Nos permita participar da Tua mesa. Que a Tua doce presença, Pai, ela invada cada coração. E, ó Deus, se havia neste momento, Deus, alguma pessoa assistindo este culto, sendo ministrado por Ti nessa mensagem, eu quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, entra nesse coração agora, Senhor. Entra nesse coração agora, Pai, e traz de volta, Deus, para o Teu aprisco. Traz de volta essa ovelha para o Teu aprisco, Senhor. Não permita, Deus, mais que ela esteja longe de Ti. Não permita mais que ela esteja neste caminho do esfriamento, Senhor. Não permita mais que ela esteja no caminho do afastamento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que seu coração nesta hora, Pai, possa estar sendo aquecido por Ti. Possa ser verdadeiramente aquecido por Ti. Assim eu lhe peço, Pai, nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que o Espírito Santo ele possa ter ministrado ao teu coração, querido, com propriedade. Com a particularidade que é só dele, só ele tem. Para tratar comigo e contigo. Nós vamos estar passando para o nosso momento de ceia. Vou te dar aí alguns minutinhos para você pegar seus elementos, caso eles não estejam aí
do teu ladinho, caso eles não estejam aí perto de você. Pega aí seus elementos rapidamente. Se você não tiver preparado nada, pega aí água, um biscoitinho, porque eles são elementos representativos. É a representação do corpo e do sangue do nosso Senhor. E se permita participar da mesa dele nessa hora, em nome de Jesus. Eu já peguei os meus aqui. Vou dar mais um tempinho para vocês ajeitarem tudo. Amém, povo de Deus? Podemos seguir? É importante a gente olhar para o texto bíblico e perceber que o Senhor Jesus ele teve uma última ceia com seus discípulos, que foi essa ceia que trouxe esses elementos para a nossa realidade. E a palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Coríntios algumas palavras, mas antes de nós lermos estas palavras, nós vamos estar orando, consagrando esses elementos em nome de Jesus. Consagra os elementos da tua casa nesse momento em nome de Jesus. Pai, que nós estamos para consagrar os teus elementos. Que esse pão, Pai, ele neste momento ele deixe de ser apenas um pão. E que este suco ele deixe de ser apenas um suco, mas que eles passem a ser elementos representativos do teu corpo e do teu sangue. E nós os consagramos agora, Deus, para este tempo, Pai, de ceia, na minha vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs que aqui conosco estão. Por isso, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, que a tua presença, Pai, mais uma vez, tome conta de cada lar. Que a tua presença, nesse momento, Pai, venha invadir cada coração. E nos permita, Deus, termos esse tempo mais agradável possível da tua pessoa, nos ministrando e nos fortalecendo para a caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pega o cálice e diz: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele todas as vezes em memória de mim. Então, esses elementos, queridos, eles passaram a fazer parte da nossa vida. Por conta disso. E aí, o Senhor, ele nos pede: participem, façam parte, tenham esse tempo de comunhão, tenham esse tempo de compartilhar do meu corpo e do meu sangue, para que a minha aliança e o meu vínculo com vocês sejam perpétuos. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos disse: examine o homem a si mesmo, para que não coma do pão e beba do cálice indignamente. Então, ou seja, você vai participar da ceia? Glória a Deus por isso. Porque a ceia ela não é metodista, mas ela é a ceia do Senhor. O que nós fazemos, conforme está escrito aqui atrás, é em memória dele. Né? Então, que você que estava numa vida torta,
que estava aí num caminho de esfriamento. A partir de hoje, querido, muda. Muda o comportamento, muda a postura, muda a fala. Vai para a ceia, mas muda. Mudança. Para que você não coma do pão e beba do cálice indignamente. Mudança. Amém? Vamos então para essa ceia maravilhosa, em nome de Jesus. Aqui está o pão. Elemento que representa o corpo de Cristo. Elemento que representa alimento. O pão vivo que desceu dos céus, desceu para nos dar alimento. Ele se fez carne, habitou entre nós, para mudar a nossa realidade, para nos proporcionar um futuro e para fazer da nossa vida uma vida diferente. Esse é o nosso Jesus. E este pão, que é o corpo dele que foi dado na cruz do Calvário por nós, que esse pão, ele verdadeiramente ele te alimente, ele te fortaleça e ele te mantenha firme na caminhada cristã, em nome de Jesus. Comamos do pão e sejamos alimentados pelo Senhor. O cálice da nova aliança. O sangue derramado na cruz do Calvário para mudar a nossa história. Todo o sangue derramado lá havia um propósito. Pagar o pecado que foi gerado em nós. O nosso pecado original foi morto na cruz. Nós fomos libertos desta culpa. Nós fomos libertos desta condenação, nós fomos libertos dessa condenação pelo sangue de Jesus. Por isso que nós cantamos aqui a música do Fernandinho. Eu sou livre, nada além do sangue. Nada. Nada além desse sangue. Esse sangue que nos faz alvos, como a neve. É ele que nos purifica. Então tomemos desse cálice. Se você tiver pessoas aí na tua casa com você e quiser fazer a troca do cálice em sinal de comunhão, em sinal de partilha, com esse parente, com esse ente querido, faça isso agora em nome de Jesus. Aproveite esse momento e gere comunhão entre os seus, em nome de Jesus. E bebamos do cálice e sejamos vivificados, fortalecidos e reavivados no poder de Deus. Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, Senhor, para te agradecer porque o Senhor nos permitiu participar da tua mesa. Por isso, Pai, que cada vida, cada lar, ó Deus, nesse momento esteja recebendo de ti o teu toque, o teu renovo. Em nome de Jesus, Deus, vai fazendo conforme lhe apraz. Mudando a realidade, mudando o comportamento, mudando o pensamento. Mas principalmente, Deus, alinhando o propósito. Que o teu povo, Deus, possa ter entendido a tua mensagem nesta noite. E que ela venha gerar mudança, Deus, mas mudança verdadeira, Senhor. Não uma mudança, Pai, de uma semana, mas uma mudança para o resto da vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de participar da tua mesa, Senhor. Ela não é uma mesa exclusiva, mas é uma mesa aberta ao teu povo. E nós somos o teu povo, ovelhas do seu pasto. E o Senhor é o nosso pastor. E por isso, Pai, nós te agradecemos por conta disso. Continua a caminhar conosco, continua a cuidar de nós, continue a abençoar as nossas vidas. Assim eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que tenha sido um tempo de bênção aí na tua casa, com os teus, que tenha sido um tempo agradável para você aí na presença do Senhor. Amém, queridão e queridona de Deus? Eu quero rapidamente falar com você, né, acerca do nosso desafio que nós temos como igreja. Nós temos um desafio como igreja de ajudar outras famílias. E nós temos tentado, na medida do possível, gerando cestas básicas para essas famílias. Então, um caminho que a gente encontrou foi justamente esse, de sermos essa extensão no suporte para essas famílias. Por isso, você que pode, você que tem a condição de ser um colaborador, uma colaboradora neste processo, por favor, nos procure
Nós estamos ali na igreja às quartas-feiras, na entrega do leite, quarta-feira de manhã, das 7 às 9, tem gente lá. Se você quiser levar um mantimento lá para fazer doação. Se você também quiser ir para um outro caminho de enviar o recurso, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com você. Se você quiser ir por esse caminho, não tem problema, né? Você também pode, por conta deste QR Code que nós temos aqui, você pode também ser um colaborador e uma colaboradora, tá? Basta você aproximar bem o teu telefone, né, deste símbolo, desse ícone que está aí na tua tela, e ele vai te direcionar para um caminho de doação. Você pode fazer isso sem problema algum, qualquer valor que você quiser, tá? Sem o menor problema, sem o menor constrangimento. Então esse é um caminho, são dois caminhos que nós temos: a doação pessoal, presencial, no nosso tempo, e a doação por intermédio do recurso financeiro. Fique à vontade para ir para os dois caminhos, mas nós precisamos contar com você, com a sua ajuda. Faça parte disso, faça a missão, que é conforme nós lemos lá, né? Você sabe que precisa amar o próximo como você mesmo. Isso você sabe. Se você não ama ou não, aí é uma outra questão, mas você sabe que tem que amar, porque é uma orientação bíblica para a nossa vida. Então entenda que muitas pessoas estão contando com você. E esse é um dos caminhos que nós temos. Esteja atento aos nossos avisos aí durante a semana. Olhe para o nosso boletim virtual, que ele possa estar aí te ajudando nas instruções. Não perca nada, não fique de fora em nada. Participe de tudo que lhe for proposto, né? Nós temos aí várias ações acontecendo. Nós temos a célula na terça-feira, uma célula que eu conduzo na terça-feira à noite. Nós temos na quarta o nosso culto. Nós temos às quintas o encontro dos homens e das mulheres no mesmo tempo, mas em lugares simultâneos, né? Nós temos o nosso culto na sexta, nós temos a célula dos jovens e juvenis no sábado, e nós temos o nosso culto no domingo à noite, nesse horário que você está, e pela manhã a nossa escola dominical, e na sequência a classe de ensino, nossa escola dominical. Então são vários momentos que nós temos durante a semana para você aprender um pouco mais do Senhor, para caminhar melhor com Ele. Então se permita ser instruído, se permita ser conduzido neste ensinamento, no caminho do ensinamento bíblico, porque ele vai ser bênção na tua vida. Quanto mais você sabe de Bíblia, menos você vai viver como João Bobo, aquele bonequinho, né, de posto que fica lá, né, o vento sopra para cá, ele vai, sopra para lá, ele vai, né, que você não fique assim, né, mas que a orientação da presença do Senhor, da palavra do Senhor, ela seja constante na tua vida e ela gere maturidade cristã a você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bora fazer a oração final. Agradeço a você que esteve aí, nos prestigiando com a tua presença. Muito obrigado por ela. E estamos aí, né? Nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus. Oramos e recebemos a bênção do Senhor. Pai, eu quero, neste momento, orar para te agradecer por este tempo, Senhor. Muito obrigado porque a tua presença esteve conosco, a tua presença conduziu a minha fala. Eu falei tudo aquilo que o Senhor me pediu para falar, Deus, não falei nada além do que o Senhor me pediu. Ó Deus, e que a minha fala ela tenha ido de encontro aos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que esses corações possam ter recebido de Ti algo que vá os ajudar, ó Deus, na caminhada cristã, como me ajudou, Senhor, e tem me ajudado. Abençoe a nossa semana, Deus, livra-nos de toda investida do inferno, livra-nos de acidente, de atropelamento, de homens sanguinolentos, de dardos inflamados do inferno. Tudo, ó Pai, que vier do inferno contra nós, seja anulado em nome de Jesus, e que a nossa vida, ela sempre esteja no centro da Tua vontade. E que o Teu amor, Pai, a Tua graça e a Tua doce comunhão e consolação do Teu Santo e Doce Espírito, que foi prometido que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, esteja comigo e com Teu povo, não só hoje, mas pelos séculos e séculos vindouros, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, queridão e queridona de Deus. Uma noite abençoada para você, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, querido. Fica com Deus. Boa noite para você.